dia, meu amor! Tudo bem com você? Como você está? Eu espero que bem, né? Tá gostando das sondagens? Tá sentindo alguma dificuldade? E sobre as revisões? Estão achando o quê? Tá gostando? Se sentir alguma dúvida, é como eu sempre falo, é só entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de estar esclarecendo todas as suas dúvidas, certo? Então, nossa aula de hoje será de ciências e vamos fazer uma revisão sobre tudo o que estudamos. Vamos lá? Então, falamos sobre o solo, né, que ele é muito importante para o meio ambiente e para os seres vivos, como nós, seres humanos, os animais, as plantas. O solo é muito importante para todos nós, não é mesmo? Pois é dele que o ser humano cultiva as plantas, cria os animais, obtém boa parte dos alimentos, né? Extrai também minérios, não é mesmo? Então, a partir deste tema, a partir deste assunto, que foi o solo, abrangemos vários outros assuntos, entre eles as rochas, né? Estudamos sobre as rochas. E quem lembra a historinha que eu contei de seu João da Rocha, que tinha aquelas 3 filhinhas, né? Que era Mag, a mais esquentadinha de todas, Sede, que era a que se derretia por qualquer coisa, e Mete, que mudava de opinião constantemente. Lembra? Então, que tal relembrarmos esta história? Preste bem atenção, tudo bem? Vamos lá? Então, era uma vez senhor João da Rocha. Ele tinha 3 filhas, cada uma com uma características diferentes. A filha mais velha era chamada de Mag. Mag era a mais esquentada de todas. A do meio era chamada de Sede. Sede, ela é a mais sentimental e se desmancha por qualquer coisa. E a caçulinha, ela era Mete, ela chamava-se de Mete. É a que mais muda constantemente de opinião. O tempo todo ela está mudando de opinião, né? Então essas são as 3 filhas do senhor João da Rocha, cada uma com característica diferente. Então vamos falar um pouco sobre as características de cada uma das filhas do senhor João da Rocha. Vamos falar primeiro da mais esquentadinha, que é Mag. Mag quer dizer rochas magmáticas, que também pode ser chamada de rochas ígneas, que significa fogo. Mas para isso eu vou pegar um ovo. Vivemos na crosta terrestre, né? Então a nossa crosta terrestre vai ser imaginamos que seja esse ovo, né? Então vivemos na crosta terrestre, na superfície do nosso planeta. Então a superfície do nosso planeta é chamada de crosta terrestre. Aí suponhamos que a gente consiga perfurar essa crosta terrestre. E aí, a gente perfurou e que saiu lá do outro lado. E nesse caminho a gente percebeu que tem um material muito pastoso e muito quente no interior do nosso planeta. Esse material é chamado de magma. Esse material está em constante estado de fusão. E ele fica lá no fundo, pressionando a superfície da Terra, empurrando a crosta terrestre até formar uma fenda como essa aqui no nosso planeta. Então, o magma está aqui, ó, aqui é o magma, então ele fica empurrando a nossa crosta terrestre até formar essa fenda aonde esse magma vai ser expelido, né? Ele vai sair. Então, quando ele sai em forma de lava vulcânica. E aí, quando ele escorre pelas paredes vulcânicas, ele vai se resfriando, dando origem às rochas magmáticas ou às rochas ígneas. Entendeu? Tá aí a explicação porque Mag é tão esquentada, né? Vamos falar sobre a segunda filha do senhor João da Rocha, que é a Sede, a mais sentimental de todas, coitadinha. Ela se desmancha por qualquer coisa. Então, sede significa rochas sedimentares. Mas o que quer dizer sedimentos, tia Adriana? Vamos supor que você está na casa de você, pegando um copo para tomar água e o copo, ó, puf, quebra. Tia Adriana vai quebrar o dela, né?
o copo vai e quebra. Aí não forma aqueles pedacinhos bem pequenininhos de caco de vidro, pode até entrar no nosso pé. Tá aí, um grande exemplo de rochas sedimentares. Quando uma rocha quebra e fica aqueles pedacinhos bem pequenininhos, então esses pedacinhos pequenininhos são chamados de sedimentos, né? E existem vários tipos de sedimentos que vêm de diversos tipos de rochas. Então vamos supor que essa massinha aqui seja uma rocha. E essa rocha ela está sujeita a vários tipos de vento, né? De várias velocidades, com várias intensidades, e a todo tempo ela está sofrendo várias ações de vento. E aí ela começa, no decorrer do tempo, a se desfragmentar, a arrancar uns pedacinhos pequenininhos como esse aqui. Ela vai soltando vários pedacinhos desse. Tá vendo? Vários pedacinhos desse. Mas não é só os ventos que faz com que a rocha se desfragmenta desse jeito. Não, a ação da chuva também. Porque se tia Adriana pegar essa rocha e ela sofrer uma água da chuva for batendo várias vezes nessa rocha, bate, essa rocha vai ocasionar o que com ela? Ela vai sofrer uma ação da natureza. Que tipo de ação é essa? Essa ação é chamada de erosão. Erosão são esses buraquinhos feitos na rocha pela ação da chuva, pela ação do vento. Tá entendendo? Então a gente vê essa erosão aqui em Rio de Contas a gente já viu, lá no Morro da Coruja. Lá tem várias rochas sedimentares, porque elas receberam várias ações da chuva, do vento. E aí esses sedimentos, que são essas pedrinhas aqui, ó, vai formando essas coisinhas bem pequenininhas, que são chamadas de sedimentos. Elas vem um animal morto, cai em cima delas, vem uma folhagem cai em cima, vem outro animal também cai em cima. Então essa pressão que esses sedimentos que estão lá embaixo recebendo, essa pressão e esse calor vai juntando novamente esses sedimentos, dando origem a uma nova rocha com um novo formato, entendeu? Então, resumidamente, quer dizer o quê? Que as rochas sedimentares são restos de outros tipos de rocha, né? É o que se pode dizer que as rochas sedimentares é um exemplo de que nada se perde na natureza, tudo se cria e tudo se transforma, né? Vocês entenderam? Um outro exemplo também é o açúcar. O açúcar é cheio de grãozinhos pequenininhos, não é mesmo? Então, dentro do açucareiro chega um tempo que forma um turrão. Todos esses pedacinhos, eles se uniram. É um outro exemplo também de rocha sedimentar. Vamos agora falar sobre a última filha do senhor João da Rocha. Essa ela é muito assim, ela muda constantemente de opinião, né? Ela está o tempo todo mudando de opinião. E met significa rochas metamórficas, né? Metamórficas. Essas rochas, elas mudam quando sofrem bastante pressão e altas temperaturas, né? Altas temperaturas. Um exemplo de rochas metamórficas é o calcário, por exemplo. O calcário é um tipo de rocha sedimentar. Quando ele recebe muita pressão, né, muito calor, ele se transforma em um mármore, que é usado na pia do banheiro de sua casa, por exemplo. Quer ver um exemplo que você vai entender muito bem sobre as rochas metamórficas? Todo mundo conhece aquele filme do X-Men, né? X-Men Evolution, né? É um filme maravilhoso, já assisti muito. Então, os X-Men, as rochas metamórficas, são os X-Men da geologia, né? Eles, quando recebem muita pressão, né, ficam muito agitados, muito pressionados, eles não se transformam. Assim são as rochas metamórficas. E aí, vocês viram, né, que as rochas elas podem ser formadas por alguns compostos, geralmente sólidos, e encontrados naturalmente no meio ambiente, não é mesmo? Então, esses compostos sólidos que são encontrados naturalmente no meio ambiente, eles são chamados de minerais. Então, por isso que existem rochas com diferentes características.
Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a formação do solo? Vamos lá? Preste bem atenção. Você já ouviu falar num ditado popular que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram? Pois bem, a mensagem desse ditado popular pode ser relacionada ao processo de formação do solo. Vamos ver? As rochas que formam a crosta terrestre, elas ficam expostas a que ações? Ficam expostas a, a ações de diversos fatores ligados à natureza, como, por exemplo, os ventos, as chuvas, a luz solar, que é a luz do sol, e os seres vivos. Ao longo de milhares de anos, essa exposição desgasta lentamente as rochas, quebrando-as em pequenos pedaços, que são chamados de partículas. Lembra quando a gente estava estudando sobre a formação das rochas e eu dei um exemplo do que são partículas? Pois bem, então, partículas a gente pode tê-la como um exemplo quando um copo quebra e aí não fica aqueles pedacinhos de caco de vidro. Então, a gente pode ter esses pedacinhos de caco de vidro como um exemplo de partículas. E essas partículas, elas se juntam ao ar, à água e a restos de vegetais e animais, formando assim o solo. E aí, viram como os solos são formados? Então, podemos dizer que, basicamente, solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas. Entenderam? Então, vamos falar agora um pouco sobre as características do solo? Preste bem atenção. Vamos lá? Existem solos de diferentes cores, e a cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. O solo, ele é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica, não é mesmo? Eu até falei isso para vocês. E a quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Por exemplo, solos ricos em areia apresentam cor amarelada, como vocês estão vendo aí na imagem, esse solo aí todo amarelado. Solos ricos em argila apresentam cor avermelhada. Olha para você ver esse solo, essa cor avermelhada, porque é um solo rico em argila. Vamos continuar? Observe, solos ricos em calcário são esbranquiçados. Observe essa corzinha todo branquinho, né? Uma corzinha toda esbranquiçada. E solos ricos em matéria orgânica apresentam uma coloração escura. Por isso que também pode ser chamado de terra preta. Entendeu? Nós vamos agora falar sobre a textura do solo. Textura é o quê? Textura é quando você pega em alguma coisa e você percebe se está muito áspero, se está muito macio, se está muito crespo, se está muito fofinho, entendeu? Então, nós vamos falar sobre a textura do solo. E as partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta textura diferente. Ô tia, o que quer dizer partículas? Partículas são grãozinhos. Quando a gente mexe na areia, a gente não vê um monte de grãozinhos, pedacinhos de pedrinhas, né? São essas partículazinhas, entendeu? Então, partículazinhas a gente pode ser chamado de grãozinhos, essas pedrinhas bem pequenininhas. E as partículas de argila são menores do que as partículas de areia. Já as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila, entendeu? Se você pegar numa argila, você vai perceber que as partículas delas são bem pequenininhas, diferente das partículas de areia, que são grãozinhos bem maiores, não é mesmo? Vamos falar sobre a porosidade do solo. A porosidade do solo quer dizer o quê?
que as partículas do solo apresentam espaços entre si. Tá vendo aqui esses espaçozinhos aqui? Tá vendo? Então, isso daqui são partículas, tá vendo? Essas são as partículas. E as partículas do solo apresentam espaços entre si, que são esses espaços aqui que tia Adriana tá riscando para você ver, ó, tá vendo? Essas partículas são chamadas de poros, que são preenchidas por ar e por água, e quanto maior o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, um solo arenoso, ele é poroso, porque ele tem partículas maiores. Diferente de um solo argiloso, que tem partículas menores. Deu para entender? Então, um solo rico em argila apresenta uma menor porosidade do que um solo rico em areia. Quanto menor o tamanho das partículas que contém o solo, menor é o espaço, menor são os poros entre eles. Assim, menor será a sua porosidade. Deu para entender? Pois bem, vamos continuar. Vamos agora falar sobre a permeabilidade do solo. Os solos ricos em areia, os polos são maiores e mais numerosos, não é mesmo? E a capacidade do solo de deixar passar a água é chamada de permeabilidade. Deu para entender? Chamada de permeabilidade. Então, o tamanho e a quantidade de poros no solo interfere na passagem da água por ele. Assim, podemos dizer o quê? Que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Vocês não viram lá no slide anterior que a areia tem uns espaçozinhos bem maiores, porque tem grãozinhos maiores, então ela tem uma maior facilidade da água penetrar. Isso é chamado de permeabilidade. Observe essa imagem, observe aqui a imagem. Olha a quantidade de água que tem aqui nesse recipiente e olha a quantidade de água que tem nesse. Tá vendo? Porque um solo argiloso, ele tem os poros bem pequenininhos, dificultando a passagem da água, diferente de um solo arenoso, que tem os poros maiores, facilita a passagem da água. Deu para entender? Você percebeu que existem diferentes tipos de solo? Que os solos eles podem ser arenoso, argiloso, calcário e humoso? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, sobre as características de cada um desses solos. Vamos lá? Preste bem atenção. Então, o solo arenoso é um solo em que a água passa com mais facilidade. Isso por causa do tamanho dos seus poros. O solo argiloso é um solo que não é bom para o cultivo de determinados tipos de vegetais. É um solo rico em argila. Tem o solo calcário, né? Esse solo calcário é um solo inadequado para o plantio por causa da grande quantidade de partículas rochosas em sua composição. E, por fim, né, tem o solo humoso. Esse sim é um solo rico, né, é um solo propício para o cultivo de determinados tipos de vegetais, por ser um solo que contém uma grande quantidade de material orgânico em decomposição. É um solo que também pode ser chamado de terra preta ou terra vegetal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre o solo e os seres vivos. Vamos falar sobre a importância do solo. Vamos ver? Então, eu quero que você observe aí essa imagem. Preste bem atenção nessa imagem. Nós vamos identificar os seres vivos que estão presentes nessa imagem. Vamos ver? Então, nós temos as vacas, tá vendo elas aqui? Nós temos o ser humano, o tatu, tem também as formigas
e as plantas que são variadas, não é mesmo? Então, qual é a interação de cada ser vivo com o solo? Como é que eles se interagem? Vamos ver? As plantas. Como é que as plantas se interagem com o solo? Elas se fixam e do solo absorve o quê? Né? Ela fica com a raiz presa no solo e absorve água, sais minerais e nutrientes. O tatu. O tatu, ele utiliza o solo como abrigo. As vacas e o ser humano, o que eles obtêm do solo? Eles tiram o que do solo? O seu sustento, o seu alimento. A casa e o formigueiro é um exemplo de abrigo construído no solo, né? É um exemplo de abrigos construído no solo. Nós temos a casa do ser humano e a casa das formigas, que é o formigueiro, não é mesmo? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que os seres vivos, eles podem se relacionar com o solo de diferentes maneiras. Entendeu? Então, e muitas dessas relações são essenciais. Para quê? Para a conservação e a qualidade do solo. Veja a seguir. A cobertura vegetal, por exemplo, protege o solo do quê? Protege o solo da ação das chuvas e da ação dos ventos. Porque um solo sem a cobertura vegetal, ele vai sofrer grandes danos, entre eles a erosão, né? Um desses danos é a erosão, porque o solo vai estar sem a cobertura vegetal e vai ocasionar esse grande dano. Então, isso dá exemplo aquele ditado popular que eu disse a vocês: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um solo sem a cobertura vegetal, acontece que vem o vento, vem a chuva e vai ali, ó, bater naquele mesmo lugar, até que chega um momento que começa a furar, né? A furar e a encher de erosões. Já a presença de alguns animais, como por exemplo as minhocas, auxiliam a entrada de ar e de água no interior do solo. As minhocas, elas auxiliam na nutrição do solo. Como assim? Como é que elas auxiliam na nutrição do solo? Por meio da produção de humus. E você sabe o que é humus? Humus é o cocô e o xixi da minhoca, que deixa o solo nutritivo. Então, o ser humano, ele pode utilizar o solo para cultivar as plantas e criar animais para a alimentação, realizar construções, extrair minerais e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Então, o ser humano utiliza o solo de diversas maneiras. Então, meu amor, você percebeu que o ser humano utiliza o solo de diferentes maneiras, não é mesmo? Não é? Então, é do solo, por exemplo, que obtemos os nossos alimentos através do cultivo das plantas e também da criação dos animais. Então, meu amor, vocês sabem que a agricultura é a atividade de cultivar as plantas, não é mesmo? Então, ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio. Então, vamos ver que técnicas são essas? Preste bem atenção. Vamos lá? Temos a técnica de aração, a de adubação, irrigação e a drenagem. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas? Vamos lá? Preste muita atenção. Vamos falar primeiramente sobre a técnica da aração. Arar a terra consiste em envolver a terra arando-a e possibilitando a presença de ar no solo. Então, essa técnica ela pode ser realizada manualmente com a enxada ou o arado sendo puxado pelos bois e cavalos ou com o uso de máquinas como tratores, como vocês estão vendo aí nessa imagem. E arado é isso daqui, ó, tá vendo? Que vai sendo puxado pelo cavalo ou pelo boi, ou também pelos tratores,
numa fazenda moderna, né, numa plantação moderna, usa-se os tratores. E aí esse arado é preso no trator e aí ele vai passando pelo terreno e misturando a terra, deixando a terra bem fofinha, cheia de poros, facilitando a entrada do ar, da água, entendeu? Vamos continuar? Vamos falar sobre a adubação. A fertilidade do solo depende da quantidade de humus no terreno. Mas o que são humus? Lembra que falamos também na aula passada sobre humus? Então, humus é a matéria orgânica depositada no solo, que resulta na decomposição de animais e vegetais mortos. A faltando humus, deve-se colocar adubo no solo, né? Deve-se colocar diferentes tipos de adubos no solo. A adubação consiste em acrescentar nutrientes ao solo, que são essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. São essenciais ao desenvolvimento dos vegetais, à germinação dos vegetais. Então, existem dois tipos de adubação, que é o adubo químico, que são produzidos nas indústrias, e os adubos orgânicos, que são de origem natural, como as fezes de animais e restos de vegetais. Vocês já ouviram falar no banheiro seco? Aqui em Rio de Contas tem um banheiro seco que é lá no Parque Safulô. Ele funciona assim, é um banheiro normal, como o da nossa casa. Tem vaso, tem um vaso sanitário, tem uma pia para lavar as mãos. Mas ao invés de ser usado a água para ser levado os seus dejetos, né, o seu cocô e o seu xixi, usa-se o pó de serra, que vai ser misturado com os seus dejetos e vai ser transformado em um adubo orgânico, né? Então tem todo um processo para acontecer isso, certo? Vamos continuar? Vamos falar sobre a irrigação. A irrigação consiste em molhar artificialmente o terreno cultivado, adequando ao tipo de cultivo. Então, existem dois tipos de irrigação, que é o gotejamento e a aspersão. Vamos falar sobre o gotejamento? Então, o gotejamento ele é um processo que acontece da seguinte maneira. Tubos levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberado gotinhas de água. Então, tá vendo esses tubos aqui? Eles levam a água até a raiz da planta e lá é liberado uma gotinha de água. E assim acontece o processo de irrigação através do gotejamento. A aspersão acontece da seguinte maneira. São jatos de água que são lançados sobre todas as plantas, simulando uma chuva, como vocês estão vendo aqui, ó. Entendeu? Vamos continuar? Vamos falar sobre a drenagem. Drenagem é a retirada do excesso de água do solo. E essa retirada é realizada por meio de tubulações, que são essas retiradas dessa maneira, através de tubulações, e valas, como essa daqui, ó, que são escavações feitas no terreno. Dessa maneira, vai ser toda a água, todo o excesso de água presente no solo vai ser drenado, vai ser tirado, tá entendendo? Então, a água retirada, ela é conduzida para rios, lagoas, represas ou locais mais baixos. Observe essa imagem aqui, ó, tá vendo? Veja um terreno sem a drenagem. Tá vendo um terreno aqui, ó, sem a drenagem. E aqui é um terreno com drenagem. Observe a diferença da raiz dessa planta. Observe que essa planta houve um desenvolvimento melhor do que esta outra planta aqui. Deu para entender? Meu amor, você viu aí
que na agricultura utilizamos várias técnicas, não é mesmo? E essas técnicas têm a finalidade de deixar o solo cada vez mais fértil, cada vez mais produtivo. E eu disse para você que é do solo que obtemos os nossos alimentos, não é mesmo? E você viu aí que é através da agricultura e também através da criação de animais. Como assim? Né? Os animais, eles se alimentam das plantas que são cultivadas no solo, não é mesmo? E, por fim, esses animais vai acabar sendo um alimento de nós, seres humanos, não é mesmo? Então, a criação desses animais é através de uma atividade que está ligada com a pecuária. É uma atividade de fundamental importância para a humanidade. Seu objetivo é a criação de animais para fins econômicos e para o consumo. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimentos aos animais e também um espaço para a criação desses animais. Existem dois tipos de pecuária, que é a pecuária intensiva. Os animais eles são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebe alimentação específica. Por exemplo, a ração recebe todos os cuidados veterinários possíveis. E também tem a pecuária extensiva, que é desenvolvida em grandes extensões de terras, com o gado solto na pastagem, geralmente sem grandes aplicações de recursos tecnológicos, investimentos financeiros, nem recursos veterinários importantes. Esse animal ele é criado solto na pastagem e se alimentam da vegetação encontrada na pastagem. Então, todas essas atividades que é desenvolvida no solo têm os seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos, não é mesmo? Eu vou dizer que tem mais negativos do que positivos, porque o que o homem vem fazendo com o solo é de uma maneira assim muito desrespeitosa com a natureza. O homem ele vem usando o solo de uma maneira tão assim, sem pensar no amanhã, que está sofrendo muitas consequências, né? Várias erosões, você já sabe o que são erosões, né? São aqueles buracos formados no solo devido à falta da cobertura vegetal do solo, né? Então, muitas queimadas, muito desmatamento, então são consequências muito grandes que o solo vem sofrendo pela ação humana, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa nossa revisão de hoje e agora vocês vão fazer a sondagem. Tenho certeza que vocês vão arrasar na sondagem. E qualquer coisa, né? Tô aqui, pode entrar em contato comigo que eu vou estar tendo o maior prazer de tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Beijos. Tchau, tchau. Fique com Deus. Ó, vocês estão aqui, ó, bem no meu coração. Amo todos com muito carinho. Beijos. Tchau, tchau.